Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um nível do curso de cuidador de idosos. Nós estamos no nível 3 e eu espero que vocês tenham gostado dos outros níveis, que estejam gostando desse curso até aqui. Você que não se inscreveu aí no canal da ADESC, aproveita, se inscreve, fica por dentro dos cursos que a ADESC tem para você. Curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que você conhece e também você pode deixar aí seu comentário, sua dúvida, sua sugestão sobre a nossa aula, tá bom? Então vamos lá. Essa é a aula 1 desse nível 3 do curso. E a gente vai falar um pouco sobre a alimentação por sonda. No nível anterior, a gente falou muito sobre a alimentação de modo geral, alimentação saudável. E a gente vai falar um pouco sobre a alimentação por sonda, que é um meio também de alimentação de pessoas acamadas, né? Principalmente os idosos aí, quando eles estão acamados ou impossibilitados de se alimentarem. Que é também conhecido como dieta enteral. A dieta enteral é fornecida na forma líquida por meio de uma sonda que colocada no nariz ou na boca, vai até o estômago ou intestino. Assim, é possível fornecer os nutrientes que a pessoa necessita, independente da sua cooperação, fome ou vontade de comer. Então, tendo aí essa necessidade de utilização da sonda, o próprio profissional, o médico, ele vai fazer essa orientação, ele vai fazer essa sugestão, ele vai solicitar, ele vai ver a necessidade por algum motivo, e essa dieta ela é líquida, né, já por conta disso, e ela é de uma maneira que o cliente, o paciente, né, na verdade, ele não perca aí os nutrientes que é importante, que todo mundo precisa para sobreviver. E aqui no material ele vai falar sobre as situações onde é solicitado esse tipo de alimentação por sonda. Ele pode ser solicitado aí para ajudar na cicatrização de feridas, para controlar a diarreia, prisão de ventre, vômito. Então, se o médico ele vê que o paciente ele tá com alguma dessas coisas aí, ele vai solicitar esse tipo de alimentação. Para preparar o organismo para alguma cirurgia, tratamento de quimioterapia, radioterapia e diálise. Quando a pessoa não pode se alimentar pela boca, quando a quantidade de alimentos que a pessoa come não está sendo suficiente, então mesmo que ela esteja se alimentando, não está sendo suficiente, os exames estão mostrando que ele não tá nutrido, né? Os nutrientes eles não estão chegando naquela pessoa, e aí o médico então ele vai solicitar esse tipo de alimentação por sonda. Também quando há necessidade de aumentar a quantidade de calorias, se aumentar a quantidade de comida, então a gente vê aí que existem várias situações onde o profissional ele vai bater o martelo e vai dizer assim, ó, agora esse paciente ele precisa ser alimentado através de sonda, ele não está conseguindo se alimentar só, ele não está tendo fome, o que ele está comendo não está sendo suficiente, ou ele vai precisar para poder fazer uma cirurgia por conta do tratamento de quimioterapia. Então, dependendo aí das circunstâncias, né, o profissional, o médico, ele vai solicitar esse tipo de alimentação. Em algumas situações, a pessoa recebe alimentação mista, isto é, se alimenta pela boca e recebe um complemento alimentar pela sonda. Então, tem algumas situações que pode estar se alimentando das duas maneiras, mas isso cabe ao profissional, ao médico, fazer a indicação correta para que seja realizado ali naquele paciente. A nutrição enteral, ela pode ser preparada em casa ou industrializada. As dietas caseiras são preparadas com alimentos naturais cozidos e passados no liquidificador e coados. Devem ter consistência líquida e sua validade é de 12 horas após o preparo. Já a dieta industrializada vem pronta para o consumo, tem custo mais alto e pode ser utilizada por 24 horas depois de aberta. Então, aqui o material ele apresenta duas maneiras de ter aí, ser preparado a alimentação que vai ser feito pela sonda. Então, tem a caseira e tem a industrializada. Os médicos também vão dar essas orientações. Quando é a caseira, ela é preparada por alimentos que são cozidos, alimentos naturais mesmo, legumes, né? Eles são cozidos, depois passados no liquidificador, depois coados, porque ele tem que ficar realmente de uma maneira líquida, porque ele vai passar, né, por um cano muito fino, que não vai
não pode entupir. Então tem que ter todo um cuidado no preparo dessa alimentação, caso ela seja solicitada a ser feita em casa. O médico ele pode orientar, né, se for, porque as alimentações industrializadas por sonda, as dietas, né, os valores delas são mais altos. Quando é aberto, que ela já vem preparada, ela já vem num recipiente, quando ela é aberta, ela tem que ser usada em até 24 horas, ou seja, todo dia aquela pessoa vai precisar se alimentar. Então, todo dia tem que ser comprado uma dieta, né, tem que ser comprada ali essa alimentação e o custo dela é alto. Então, pode ser que o médico ele consiga te passar esse tipo de preparo em casa, mas aí a pessoa que vai preparar, ela precisa ter muito cuidado quanto ao preparo. A alimentação enteral, ela deve ser prescrita pelo médico ou nutricionista e a sonda deve ser colocada pela equipe de enfermagem. Então, o médico ou nutricionista, ele vai fazer aí a prescrição desse tipo de alimentação e para ser colocado a sonda, tem que ser feito por uma equipe de enfermagem, numa clínica, no hospital. Já a fixação externa da sonda, ela pode ser trocada pelo cuidador, desde que tenha cuidado para não deslocar a sonda. Para fixar a sonda, é melhor utilizar esparadrapo antialérgico, mudando constantemente o local de fixação, assim se evita ferir a pele ou as alergias. O cuidador, né, ele deve seguir os seguintes cuidados quando a pessoa estiver recebendo a dieta enteral. Então, se você é um cuidador de uma pessoa que ela se alimenta por sonda, você precisa ter alguns cuidados, que é os que a gente vai falar aqui. Antes de dar a dieta, coloque a pessoa sentada na cadeira ou na cama, com as costas bem apoiadas e a deixe nessa posição por 30 minutos após o término da alimentação. Esse cuidado é necessário para evitar que, em caso de vômitos ou regurgitação, restos alimentares entrem nos pulmões. Então, precisa ter esse cuidado. Após a alimentação, a pessoa tem que ficar sentada. Se for uma pessoa acamada que ela não consegue ficar sentada, mesmo que você coloque, ela vai derriando, você tem que fazer todo o posicionamento da maca que ela tiver, da cadeira que ela tiver, colocar almofadas, colocar travesseiros, toalhas, tudo para que ela consiga ficar numa posição de sentada durante esse período, para não acontecer nenhuma intercorrência após a alimentação dela. Pendure o frasco de alimentação enteral num gancho, prego ou suporte de vaso em posição bem mais alta que a pessoa para facilitar a descida da dieta. Deixa eu voltar aqui que na imagem anterior, como vocês podem ver aqui, no hospital ele já tem esses suportes onde essa dieta, né, esse vasinho da dieta, ele vai ficar mais alto do que o paciente. E em casa, se você não tiver um desse, você pode improvisar. Você coloca um prego na parede e engancha lá. Faz de uma maneira para que ele fique alto. Injete a dieta na sonda lentamente, gota a gota. Esse cuidado é importante para evitar diarreia, formação de gases, estufamento do abdômen, vômitos e também para que o organismo aproveite melhor o alimento e absorva seus nutrientes. A quantidade de alimentação administrada de cada vez deve ser de no máximo 350 ml, várias vezes ao dia ou de acordo com a orientação da equipe de saúde. Geralmente a equipe de saúde ela vai dar essa informação sobre ml, sobre quantidade de vezes no dia, mais ou menos o horário, e aí você vai seguindo conforme a orientação do médico mesmo. Ao terminar a alimentação enteral, injete na sonda 20 ml de água fria, filtrada ou fervida, para evitar que os resíduos de alimentos entupam a sonda. Então, aqui já é uma dica para quando finalizado a alimentação enteral. Quando terminar tudo, aí ele dá a dica aqui que é importante injetar 20 ml de água fria, pode ser filtrada ou fervida, para evitar que os resíduos sólidos entupam a sonda. Para as pessoas que não podem tomar água pela boca, ofereça água filtrada ou fervida entre as refeições em temperatura ambiente, por meio de seringa ou colocada no frasco descartável. A quantidade de água deve ser definida também pela equipe de saúde. Então, tem todas essas informações aí para a gente saber, né? A sonda deve permanecer fechada sempre que não estiver em uso.
A dieta enteral de preparo caseiro deve ser guardada na geladeira e retirada 30 minutos antes do uso, somente a porção a ser dada. A dieta deve ser dada em temperatura ambiente e não há necessidade de aquecer a dieta em banho-maria ou micro-ondas. Para o preparo e a administração de dieta enteral, alguns cuidados de higiene são muito importantes. E aqui, os cuidados de higiene da pessoa que vai aí mexer na dieta, né? Que lavar o local de preparo da alimentação com água e sabão, lavar as mãos com água e sabão antes de preparar a dieta, pensar em medir todos os ingredientes da dieta, seguindo as instruções da equipe de saúde, utilizar sempre água filtrada ou fervida, lavar todos os utensílios com água corrente e sabão, lavar com água e sabão o equipo, a seringa, e o frasco e enxágue com água fervendo, que esses são os materiais que são aí utilizados à sonda. Essas informações são importantes porque aquela pessoa que está se alimentando por sonda, ela já está bastante debilitada. Se ela está em um momento que ela precisou se alimentar por sonda, é sinal que a saúde dela está debilitada. Então, o cuidado com ela deve ser redobrado, principalmente em relação à higiene, porque qualquer coisa pode levar bactéria, pode infeccionar e pode agravar a situação dela, né, a saúde dela. Uma maneira simples de verificar se a nutrição enteral está ajudando na recuperação da pessoa é observar frequentemente se ela está mais disposta, se o aperto de mão é mais firme e se consegue caminhar um pouco mais a cada dia. Caso a pessoa esteja inconsciente, o cuidador pode verificar se a pele está mais rosada e menos flácida, se os músculos estão ficando mais fortes. Sempre que possível, é bom pesar a pessoa. Então, aqui são informações para você perceber se a dieta realmente ela tá fazendo efeito naquela pessoa. Quando é uma pessoa que já anda ou fala, é mais fácil. Quando é uma pessoa que não faz isso, você vai ter que perceber de outra maneira. Se ela tá mais rosada, ou se ela tá pálida, se ela tá menos flácida. Então, tudo isso é importante ser observado, o cuidador observar. Porque se tiver alguma alteração, você vê que já passou vários dias, ela continua debilitada, continua do mesmo jeito, acione a equipe de saúde, acione a família para ver se ela tá se alimentando de maneira certa, se tá tendo algum problema, se vai ser preciso mudar a dieta e por aí vai, né? Importante sempre é o cuidador estar de olho no seu paciente. E por aqui finalizamos a aula 1 e eu te aguardo na aula 2.